Meus amigos, muito boa tarde a todos. Para mim, como sempre, é motivo de grande felicidade estar aqui no GEPEC. Eu agradeço por esse merecido convite, a presença de todos vocês, a presença dessa espiritualidade invisível que se desdobra, laboriosa, para nos atender e nos consolar em tempos tão atribulados. E depois desse banquete espiritual, porque a música tem uma vocação única de tocar as fibras mais íntimas do nosso coração, às vezes nos levando até as lágrimas, coisa que as palavras, por vezes, ao invés de sensibilizar, até machucam. Em uma das canções que as nossas queridas amigas aqui cantaram, tem alguns versos que eu fiz questão de anotar, porque eles dão uma dica para o que nós deveremos fazer em períodos tão conturbados como esse pelos quais passamos de transição planetária. Quando elas disseram assim: mantenha a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. É tudo o que a gente precisa. Nesses momentos mais difíceis de tribulação, lembremos das palavras do apóstolo Paulo quando ele diz que é a tribulação que confere fortaleza. São provas necessárias para o nosso adiantamento evolutivo. E o que nós não podemos deixar acontecer é nos perturbar. Nós não podemos permitir que o desespero tome conta de nós, porque nós já recebemos no nosso coração as mensagens inesquecíveis de nosso Senhor Jesus Cristo. E acaso Ele precisaria voltar para nos relembrar que todas essas experiências pelas quais passamos são apenas transitórias? Ele precisaria de novo apontar para o templo de pedra e dizer que haveria o tempo em que pedra sobre pedra seria desmoronada, que os verdadeiros patrimônios e conquistas eternos são do Espírito e que nós devemos colocar os nossos olhos para essas realidades espirituais e dar às coisas transitórias o significado real que elas têm. Passar por essas situações exige muito de nós, porque manter a serenidade e a paz, quando nós ainda trazemos as nossas imperfeições no nosso mundo íntimo, requer esforço, requer trabalho e requer boa vontade. Requer, antes de tudo, a nossa visão acurada para olhar para essa balbúrdia, violência e agressividade e saber que isso é fruto da nossa ignorância milenar. Muitos de nós não passamos de crianças com a maturidade psicológica ainda muito incipiente, mas nós estamos juntos para aprender e evoluir. E é por isso que essas experiências nos servem tanto. Mas nesses momentos difíceis, é a nossa fé que nós devemos alimentar, como se ela fosse um marchote luminoso a iluminar os nossos caminhos tenebrosos, os nossos e os caminhos daqueles que manquejam conosco, que estão convivendo conosco na nossa esfera familiar, no nosso ambiente de trabalho, no centro espírita onde nós laboramos. E é assim que todos juntos, unidos por esses laços invisíveis de fraternidade e solidariedade, que nos compadecemos quando vemos, por exemplo, as tragédias coletivas. Essas desencarnações em massa de irmãos nossos que às vezes estão muito distantes de nós, na Indonésia, na África, e em tantos outros lugares, nos comove, porque nós pensamos onde está a misericórdia e a justiça divina que permite que vidas, milhares, milhões delas sejam ceifadas de uma forma tão trágica e dolorosa, e por que as nossas famílias foram poupadas? Por que nós somos melhores do que aqueles órfãos? Aliás, o que aconteceu com os órfãos do tsunami? As crianças que sobreviveram àquela catástrofe e que viram os seus pais serem arrastados vivos por aquele mar de lama. Imagine o trauma psicológico que isso não nos causou. E essa destruição, quando não é causada pela imprudência humana, ela faz parte de uma lei, como nós estudamos em O Livro dos Espíritos, a lei de destruição. Porque às vezes é necessário que nós desmoronemos para reconstruir com bases mais fortes e mais sólidas. Porque às vezes é necessário essa destruição do seio da terra que se revolve na forma desses cataclismas físicos para falar de uma revolução interior que já vem acontecendo no mundo íntimo das criaturas há muito tempo. O vulcão das nossas paixões.
o terremoto da nossa agressividade e violência, as ondas caudalosas de suicídio, de loucura e de pânico. E nós ficamos impressionados com o tsunami. Nós precisamos ficar impressionados com aquilo que tem acontecido dentro das nossas famílias. Muitas vezes assassínios e homicídios de pais em relação aos seus filhos, rupturas desses laços sacrossantos da célula máter, daquilo que será uma humanidade inteira. Então tudo isso acontece para nos despertar. Como dizia o apóstolo Paulo, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e o Cristo te iluminará. E é interessante como nós, laboriosos, mobilizando os recursos que temos, seja os provimentos materiais através de alimentos não perecíveis, de cobertores, de roupas, para essas famílias que foram atacadas, pelo flagelo, seja através das nossas preces, que é um recurso de caridade preciosíssimo em tempos tão difíceis e tão costumeiramente esquecido por cada um de nós. O valor da prece sentida, da oração verdadeira. O quanto que ela pode, em conexão com essa espiritualidade superior que nos assiste, aplacar as nossas dores. E é por isso que todos esses desafios da transição funcionam como uma ferramenta divina para suscitar a fraternidade, para nos relembrar aquilo que Jesus já havia dito, que nós não estamos aqui sozinhos. Jesus, no momento em que convidou os 12 apóstolos para perto de si, para acompanhá-lo no seu messianato, nos lembrou da lei de cooperação. Nenhum de nós conseguirá evoluir sozinho moralmente. Nem ele, que é o Filho do Homem, o modelo perfeito daquilo que a humanidade pode aspirar algum dia, o Filho unigênito, primogênito de Deus, dispensou o concurso de pescadores, comerciantes e pessoas simples que tinham essa vontade íntima de fazer o seu coração se purificar. E ao longo de muito tempo, eles conseguiram empreender o trabalho em prol dos outros e fazendo com que esse trabalho transformasse a eles mesmos. E é esse convite que nós temos. Todos nós, invariavelmente, estamos sendo atacados por influências que tentam nos perturbar. Enfrentamos desafios muito específicos, porque nós temos um século de sombras que nos acompanham. Nós temos essas más inclinações que, por vezes, ainda emergem da nossa consciência espiritual, porque nós somos seres seculares. Mas se nós dizemos abraçar e amar essa doutrina maravilhosa, precisamos agora fazer o nosso próprio testemunho. E ele começa com a vigilância dos nossos pensamentos. Porque aquilo que nós vamos vitalizando e nos demorando em pensamento, mais tarde virará um hábito. E o hábito, invariavelmente, nós teremos. Aquele que não tem bom, vai ter mal. E é por isso que quando nós falamos tanto em fazer o bem, em tentar viver o Evangelho da forma que dá, na conjuntura na qual nós fomos colocados, é esse esforço de transformar os nossos comportamentos equivocados em comportamentos que estejam mais atinentes com essa lei divina que está em nós. E é sobre ela que nós vamos falar hoje. Na Epístola de Paulo aos Hebreus, ele coloca um versículo do Antigo Testamento, do capítulo 33 de Jeremias, quando ele vai dizer assim: E o Senhor teu Deus lhe disse: Eu porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. A doutrina espírita repete isso de uma forma ainda mais sintética. Onde está inscrita as leis de Deus? Na vossa consciência. Na consciência de cada uma das criaturas humanas, criadas à imagem e semelhança de Deus, estão as suas leis. Essa lembrança dos ensinamentos de amor que o Cristo nos deixou. Portanto, nenhum de nós desconhece qual o caminho certo, mas por vezes somos algo desobedientes e teimosos e acabamos colhendo um sofrimento futuro que poderíamos não ter se tivéssemos feito apenas o bem.
E então, quando Jeremias fala essas palavras, ele nos lembra que para que Deus escreva os seus ensinamentos nos nossos entendimentos, é necessária a nossa participação. É necessário que nós possamos querer. Porque às vezes nós não conseguimos compreender os desígnios de Deus, e isso é normal. Se Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e nós somos criaturas por Ele concebidas, se Ele é a perfeição, a bondade infinita, é de se esperar que nós não compreenderemos tudo dele, porque Ele é uma potência muito mais elevada do que a nossa, quase inalcançável. E é por isso que quando nós não pudermos ainda compreender os desígnios do Pai, é necessário ter a humildade e o reconhecimento da nossa situação. Ao invés de blasfemar contra Deus e perguntar por que eu e por que aquilo está acontecendo comigo, compreender e entender que se Deus é esse Pai que me ama e que me criou para a perfeição, tudo que Ele faz invariavelmente me leva para esse fim de excelência e de perfeição que Ele aguarda que eu alcance. E quando nós vemos esse tumulto gerado pela transição planetária, às vezes nós nos questionamos onde está Deus. Quando, por exemplo, nós temos o caso de crianças que perecem assim que nascem e temos idosos completando o seu centenário. Quando nós vemos no Antigo Testamento o profeta Daniel, que é jogado numa cova com leões famintos e sobrevive ao ataque ileso, e os cristãos primitivos lançados no circo máximo eram devorados pelas feras esfaimadas. Nós nos questionamos onde está essa justiça divina quando nós vemos Jesus recusar Joana de Cusa a largar a sua própria família, dizendo que ela tem que viver o evangelho dentro de casa, com seu marido intransigente. E quando ele pede que o mancebo, que se acerca dele, dizendo que queria segui-lo, mas antes queria enterrar o seu pai, ele chama o mancebo naquele momento, fazendo com que ele tome uma decisão: vem e segue-me agora. Onde está a justiça e a equanimidade nesses desígnios de Deus em situações tão distintas? É que cada um de nós tem um passado. E nós aprendemos pela doutrina espírita que cada um de nós tem um aprendizado individual, não obstante essas cenas pelas quais nós passamos. O que quero dizer é que nós estamos aqui todos juntos reencarnados num planeta de provas e expiações, mas os nossos desafios são muito particulares, porque os nossos espinhos na carne são particulares e intransferíveis. Cada um de nós nos equivocamos em cenas e desafios específicos. E agora nós temos a oportunidade de revisitar esse nosso passado e reagir de uma forma diferente, renovando as nossas atitudes e os nossos hábitos, crescendo para Deus. E é por isso que Allan Kardec escreve na Revista Espírita de 1869, na versão de outubro, uma mensagem belíssima de Clélie du Plantier, quando ela diz o seguinte sobre expiações coletivas: há as faltas do indivíduo, há as faltas da família e há também as faltas da nação. Cada uma, com seu caráter, é expiada de acordo com a mesma lei divina. E nós, internados nesse caldo de cultura, temos então a oportunidade de reaver esses débitos que contraímos para conosco mesmos, envolvendo o ambiente familiar, onde agora nós somos convidados a rever e a superar os nossos conflitos, e também para aqueles que pecamos dentro de uma coletividade. E aí, quando a gente vê as expiações coletivas, a gente entende um pouco de uma justificativa bastante plausível para que isso possa acontecer. Então, passa a não ser mais uma mera injustiça, mas uma lei de causa e efeito maior, soberanamente justa, com o objetivo de, pela misericórdia, nos dar a chance de reaver as nossas faltas. E assim a gente entende por que às vezes a gente nasce numa família e que falta profunda afinidade entre os nossos. Por que nós ainda conservamos certas animosidades, dissensões e brigas por questiúnculas
E por que a gente não vive em paz? Porque muitas vezes aquele é um instrumento dado pela divindade para que nós possamos amainar o ódio aplacado por séculos. Daquele que de outra forma eu não conseguiria nem encarar, hoje, por exemplo, nasce como meu filho ao qual sou constrangida a amar. E ao dar esse desvelado amor, às vezes eu sou paga pela ingratidão, pelo esquecimento que fere, que magoa fundo nas nossas mais caras esperanças. Mas mediante isso, nós que somos cristãos espíritas, como nós reagiremos? Com insubordinação e violência, fazendo o que a sociedade nos convida a fazer? Se você tem familiares tóxicos, livre-se deles, você pode viver muito bem sozinho. Essa é a nossa sociedade. A cultura da indiferença, do individualismo, que diz que nós somos o bastante conosco, mas que morre de medo da solidão. Uma sociedade tão interconectada e tão solitária dentro das suas casas, atrás das suas telas. Às vezes, até num jantar de família nós observamos isso. E é por isso que nós recorremos aos ensinamentos de Jesus. Porque os ensinamentos do Cristo nos faz lembrar que nós estamos todos juntos para aprender uns com os outros. E aqueles que me suscitam asco e repugnância podem me ensinar algo que eu tento repudiar dentro de mim mesma. Coisa que, se eu morasse sozinha ou se eu vivesse apenas com os meus botões, provavelmente eu me acharia a pessoa mais evangelizada de todas. E é a esse convite que nós estamos sendo propostos agora. Esse momento decisivo, quando os tempos são chegados, como vai dizer Allan Kardec na obra A Gênese, no capítulo 18, são tempos difíceis que nos suscitam uma decisão. A hora é agora. O nosso passado nós não podemos reaver, apagar. Precisamos suportar as consequências e a colheita daquilo que semeamos. Mas sabendo que o amor é essa ferramenta, é esse fim, esse meio que faz com que nós possamos cobrir a nossa multidão de pecados. O tempo presente é o tempo azado, quando nós poderemos construir um futuro mais ditoso, um futuro cumulado de boas esperanças e quando nós, finalmente, poderemos evoluir. E é assim, meus amigos, que nós vamos tendo menos cuidado ou dando menos importância a essa transitoriedade da vida material. Na questão 738 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer uma pergunta que talvez seja a dúvida e o questionamento de todos nós. Mas será que Deus não poderia se encarregar de outros meios mais amorosos, mais consoladores, mais tranquilos, de fazer com que as operações melhorassem, de fazer com que nós progredíssemos, a não ser pela lei de destruição? E a espiritualidade superior nos dá um ensinamento profundo. Tanto tem como o faz, mas por muitas vezes somos nós que negligenciamos esse aprendizado que Deus nos dá. E às vezes é necessário fazer uso desse recurso mais chocante, não que Deus queira nos torturar, mas para que nós possamos nos chocar no sentido de abrir os nossos olhos de uma vez por todas. Porque à medida que nós ficamos enfadados do mal, nós temos a oportunidade e a sede de cultivar o bem. E assim decidimos, de uma vez por todas, seguir agora o caminho da luz. Quando Allan Kardec vai colocar no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, ele coloca um item chamado Instruções dos Espíritos, e lá os bons espíritos nos dizem: é porque no mundo em que viveis, que ainda não é um mundo feliz, necessitais de contrastes para perceber o bem, a treva para que possas perceber a luz, o dia para que possas perceber a noite. Mas nos mundos felizes, esses contrastes não são mais necessários. Apenas a divina luz, a divina bondade que irradiam. Esses contrastes estão ficando cada vez mais fortes para nós. E nós que já fomos tocados por esses ensinamentos de Jesus, ficamos mais impressionados e sensibilizados, é normal. Mas o que nós
não podemos deixar que aconteça é que isso nos crie alarde, no sentido de ficarmos desesperados e desconfiarmos da fé em Deus. Porque é justamente a partir dessa fé que nós teremos a força para continuar na perseverança e caridade até o fim. E para entender como tudo isso vai se processar, nós vamos agora adentrar no sermão escatológico, porque o Cristo já nos explicou tudo isso há mais de 2000 anos. É incrível como o Cristo é o maior de todos os profetas. Como Ele nos antecipou e nos preparou, muitas vezes com sua linguagem parabólica, doce, mas grave, séria, para que nós pudéssemos passar sobranceiros e confiantes por todas essas tribulações. Esse texto está no capítulo 24 de Mateus e também no capítulo 13 de Marcos. E ele começa dizendo assim: quando ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos alarmeis. É preciso que aconteçam, mas ainda não será o fim. E às vezes quando a gente ouve essas palavras, como assim? Ainda vai piorar? Ainda não será o fim? Isso não significa nenhuma tortura por parte da divindade, mas significa que o mal precisará chegar ao excesso para que nós tenhamos essa sede ansiosa pela justiça divina e pelo bem. Nós assistiremos a esse espetáculo tão encharcado de agressividade e violência que cada um de nós começará a testemunhar e sermos a prova viva do Evangelho que abracemos. E até que não reste mais um espírito sequer sobre a face da terra que se compraza com o mal, essas coisas vão acontecer. Mas à medida que nós formos empreendendo esse nosso esforço para fazer todo o bem que nós pudermos, no limite das nossas capacidades, nós estaremos mais ambientados com um planeta de regeneração do que do de provas e expiações. É interessante esse processo, porque à medida que nós mesmos nos depuramos das nossas próprias mazelas e imperfeições, nós fazemos e auxiliamos o nosso planeta a também progredir materialmente. A nossa influência benéfica e positiva acaba servindo como espelho para aqueles que ainda se demoram na maldade. Porque perante um orgulhoso, ele não resiste à mais profunda humildade. Ainda que tergiverse e finja que aquilo não o atingiu, aquilo o toca de alguma maneira. O perverso não resiste por muito tempo à bondade, porque o amor faz parte da nossa essência divina, está no nosso interior, nós fomos forjados pelo amor, e aquilo há ressonância no nosso mundo íntimo. Até Saulo de Tarso, rememorando aqui a obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel, quando vai à casa do caminho para perseguir os cristãos e assiste emocionado, vai dizer Emmanuel, a pregação de Estevão, embora não tenha admitido, sentiu a ressonância daquela preleção no fundo do seu coração. E assim irá acontecer com todos nós, ainda aqueles que sejamos mais resistentes e que nos demoremos na desobediência, isso vai nos alcançar, porque a lei de progresso é inexorável. Ninguém pode deter a marcha do progresso, vai registrar Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Mas por isso, nós precisaremos recobrar a nossa fé e nos alimentar com essa esperança para que passemos sobranceiros e confiantes por todas essas tribulações. E aí o Cristo continua: haverá terremotos em todos os lugares. Acredito particularmente que ele não falava especificamente de um cataclisma físico, mas nós não temos observado terremotos em todos os lugares? Desmoronando o seio das famílias, os terremotos através dos suicídios declarados e reiterados, da depressão, que é o maior mal da nossa sociedade. Tudo isso mexe com a estrutura interna de cada um de nós e abala o seio da sociedade onde nós estamos. E ele continua dizendo: e haverá fome, e isso é o princípio das dores. Mais uma vez, eu acredito que o Cristo não falou aqui de uma fome do tipo ausência de alimentação, mas nós não estamos sentindo fome de paz,
sede do amor divino, nós nunca procuramos tanto os centros que nos aproximem dessa espiritualidade que nós trazemos dentro de nós. Porque independente da nossa crença ou religião, nós temos um sentimento de religiosidade. E nós nunca nos voltamos tanto para dentro através da meditação, da oração, de nos fixar em coisas boas, até em notícias boas, como hoje tem diversas páginas, principalmente no Instagram, que se dedicam apenas a publicar notícias boas para tentar mudar um pouco essa névoa pesada na qual nós estamos. Nós nunca tivemos tanta sede de paz, nunca sentimos tanta fome. Veja que o próprio Cristo antecipou aquilo que viria, mas nos disse que isso seria apenas o princípio. As guerras intestinas, dentro das famílias, dentro das casas espíritas, às vezes guerra pela própria leitura dos textos, por uma diferença de interpretação, que eu penso diferente do outro, a gente briga, discute, para quê? Nos lembremos que o Cristo Consolador, como está em o Evangelho segundo o Espiritismo, disse: amai-vos e instruí-vos, mas o amar vem primeiro. Isso significa que se a pretexto da instrução a gente está brigando, é melhor deixar a instrução para outro momento e amar primeiro. Compreender, tolerar, ter a temperança, a paciência, colocar-se no lugar do outro. Veja que essas expiações, no momento em que a gente sente compaixão e dó pela situação que com que o outro foi recebido, violenta, de miséria, a gente se compadece, porque se coloca no lugar do outro. Porque pensa, e se fosse comigo? E se fosse com a minha família? Que recurso eu gostaria que chegasse até mim? O que eu gostaria que as pessoas fizessem para comigo? A nossa sociedade, ela prega exatamente o contrário. É a cultura da falta de compaixão e da indiferença. Porque o outro é o meu competidor, o outro é o meu adversário. E se eu for muito boazinha, ele vai passar na minha frente e vai chegar lá primeiro. Mas com os ensinamentos de Jesus, nós sabemos que cada um de nós tem o seu pódio específico. Todos temos o direito ao primeiro lugar. A grande questão é que nós, a maioria de nós, ainda não estamos merecendo suficientemente estar no primeiro lugar. Mas é essa caminhada que irá nos preparar. Então, se nós não somos competidores, porque quando oramos o Pai Nosso, dizemos Pai Nosso, um Pai que é de todos nós, o que estabelece a fraternidade universal, por que nós ainda colocamos muros uns contra os outros e tratamos uns aos outros como se fôssemos inimigos ou adversários? Em verdade, não somos. Nós estamos aqui para colaborar. E a cooperação é uma das primícias do amor. Sem cooperação não há amor. Com o desejo de poder, como dizia Carl Gustav Jung, é a contramão do próprio amor. E se nós podemos viver de uma forma amorosa, solícita, ajudando o outro naquilo que eu puder, e neste movimento já recolho os louros dessa própria ação, porque me sinto bem em ver a felicidade do outro, se sentir bem pela oportunidade de servir, por que nós vamos nos negar a esse mistério tão divino? Veja que essa transição nos convida a pensar em tudo isso. Mas para isso é necessário que a gente tenha em mente a bússola. Porque se nós formos viver de acordo com as premissas e as regras da sociedade que aí está, estaremos muito mal. A sociedade tão insensata nem tem regras fixas. Mudam as regras conforme a sua própria conveniência, para que possam obter as melhores vantagens para si mesmos. Nós que temos essa bússola que jamais quebra, que é um guia inconfundível, o nosso modelo e guia, nosso Senhor Jesus Cristo. Principalmente nesses tempos tensos, precisamos recorrer, portanto, às suas mensagens e nos lembrar das lutas pelo Evangelho. Quando nós lemos as obras sobre o cristianismo primitivo, em especial Atos dos Apóstolos,
estão ali descritas todas as dificuldades que os apóstolos tiveram para viver esses ensinamentos. Hoje, nós não somos mais apedrejados ou acusados de blasfemos e caluniadores e levados ao sinédrio, mas nós recebemos as pedradas morais. Às vezes, depois de um dia de trabalho, são tantas tensões, às vezes desnecessárias, que a gente chega em casa como se o nosso corpo estivesse sido açoitado. Tudo isso nos convida para a nossa resistência. São as provas para nos manter firmes. E o que a gente não pode fazer é desistir. Porque essas provas são preparativos para desafios ainda maiores. Nós ainda não temos condição de um testemunho como o de Estevão, que foi apedrejado até a morte, ou do próprio Cristo na cruz. Mas chegaremos lá, se tivermos tido resistência suficiente para essas pequenas provas a que nós somos expostos agora. E o Cristo nesse sermão vai dizer mais uma vez: sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. A esperança para não desanimar. Do bonito diálogo de Saulo de Tarso com Abigail, também na obra Paulo e Estevão, tem um momento que eu acho bastante interessante do diálogo ama, trabalha, espera, perdoa, que ele pergunta: o que eu posso fazer para não desanimar? Eu li aquela questão e pensei, é isso. Estou precisando dessa resposta. E a resposta dela é de uma sabedoria. Espera. Mas o esperar não é um esperar apático, em que nós vamos ficar nas nossas casas, deitados na cama, cobertos, esperando que o mundo se exploda. É um esperar que passa a ser um trabalho obstinado e pacífico. É o esperar sem se atormentar, fazendo exatamente o que nós devemos fazer na nossa missão individual, porque todos nós temos uma, na nossa missão familiar e na missão no contexto social no qual nós estamos. Seguir tudo isso com ética, sem passar a perna em ninguém, sem querer obter nada para nós. Fazer isso de uma forma colaborativa e esquecendo as ofensas. Porque quando nós rezamos o Pai Nosso, nós também fazemos um contrato verbal com Deus todas as noites. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pedimos o perdão, mas às vezes a gente esquece da nossa contraparte. E este perdão às ofensas, às vezes é difícil pra caramba. Mas pense nas nossas próprias faltas. Se alguém fizesse para conosco as faltas que nós mesmos cometemos, seríamos capazes de perdoar? Deus é capaz. Então nós também devemos nos espelhar nisso para nos encorajar a perdoar. Aos poucos. Às vezes, orando, a gente começa a entender esses desígnios supremos e a superar essas repugnâncias em relação ao outro. E com o exercício, modificando as nossas más tendências, olhando para dentro de nós, a gente vai superando todos esses nossos atavismos. Mas para isso é necessário um esforço de vontade, é necessário que nós possamos querer. Sempre me causou forte expressão uma menção do Antigo Testamento sobre a Terra Prometida, quando Yahvé aparece a Moisés e diz: tenho visto o meu povo muito sofrer, passado pelo jugo egípcio, ide, e levai o meu povo até a Terra Prometida, onde mana leite e mel. E mais uma vez, fazendo menção à obra Paulo e Estevão, existe um diálogo entre Gamaliel e Paulo de Tarso, Gamaliel que era o tutor de Paulo de Tarso, em que ele diz: sabe, Paulo, nas minhas reflexões íntimas e solitárias, eu tenho pensado que talvez essa terra prometida já tenha chegado. Talvez a terra prometida dos nossos antepassados seja o Evangelho de Jesus. Porque a terra onde mana leite e mel, esse leite é o leite da sabedoria. É o leite que a gente extrai quando analisa as letras sagradas do Evangelho. E esse mel
é o mel do amor divino, o amor que cobriu a multidão dos nossos pecados através do Messias e Salvador. E por que é que nós ainda nos demoramos para não alcançar essa terra prometida? Cada um de nós pode construir essa terra prometida no interior dos próprios corações, se nós pudermos nos dedicar a viver esse Evangelho na medida das nossas capacidades. E este momento pelo qual a gente passa é o momento ideal para isso. Nós não deveremos esperar condições melhores. As condições que temos já são as necessárias para que a gente possa trabalhar pelo nosso próprio aperfeiçoamento. Nós não estamos aqui ao acaso, estamos com essa oportunidade, que é uma oportunidade que nem sempre merecemos, mas que Deus, por misericórdia, nos deu para que pudéssemos reaver os nossos caminhos equivocados de outrora. Que possamos nos abraçar a essa chance divina e perseverar, portanto, até o fim. E o Cristo, nesse sermão, continua dizendo: aprendei da parábola da figueira. Existe uma diferença entre a parábola da figueira seca e a parábola da figueira. Essa parábola da figueira ele apresenta nessa mensagem mesmo, quando ele diz: quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a sair, sabeis que o verão está próximo. Dentre outras palavras, na obra Nosso Lar, pelo Espírito André Luiz, tem um emissário que se chama Genésio, que ele diz algo a André Luiz: quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Essa frase é bastante conhecida em nosso meio espírita. É uma releitura da parábola da figueira. Quando nós percebemos que a figueira já está despontando com as suas folhas verdes, sabemos que está na iminência de dar frutos. Assim também acontece conosco. Se nós já somos capazes de nos sensibilizar com essa mensagem do Evangelho de Jesus, significa que o nosso coração já não é mais como aquele solo que era cheio de pedregulhos, como na parábola do semeador. Lembra? Que o semeador sai a semear, parte das sementes cai à beira do caminho, outros no meio dos espinheiros, outros nos pedregulhos, e parte das sementes cai em terra boa e rende 30, 60 e até 100 por 1. Somos nós esses solos. Se os nossos solos já conseguem fazer com que essas sementes de vida e esperança, que é o Evangelho, rendam frutos, ainda que não sejam frutos tão saborosos como o do Messias, mas sejam umas frutinhas apetecíveis, significa que nós já estamos no caminho que nos levará a conquistas ainda melhores. Se nós conseguimos compreender e sentir vibrar as fibras íntimas do nosso coração, nos emocionar com esses exemplos do Cristo, significa que não somos mais os insensíveis algozes de outrora, estamos no nosso caminho reparador. Por isso, nós precisamos arregaçar as mangas e trabalhar, porque é chegada a hora. É chegada a hora, os tempos são chegados. Tudo isso é o que significa essa parábola da figueira. Portanto, nós não podemos mais voltar atrás, porque o cristão se reconhece pelas suas obras. E quais as obras que nós estamos deixando para a posteridade? Qual o exemplo que nós estamos dando aos nossos filhos? O nosso mentor, será que ele se orgulha ou esconde o seu rosto entre as asas, como vai dizer uma mensagem de Lacordaire em O Evangelho segundo o Espiritismo, de vergonha? Tem uma mensagem, salvo engano, que fala sobre a humildade, que ele vai dizer: ó filha, tu que blasfemas contra Deus e que acha que mereceria condições melhores, age no bem e bendize a pobreza onde estás, para que o seu anjo não esconda o seu rosto entre as suas asas. Então, todas essas reflexões nós somos levados agora. Perceber quais são os frutos que nós estamos deixando, para saber qual o futuro que nos será descortinado mais cedo ou mais tarde. E Jesus encerra dizendo: quanto à hora, ninguém o sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho do Homem, só o Pai sabe. Isso é interessante,
por conta das discussões que tivemos até pouco tempo sobre a data limite, qual seria o momento definitivo dessa transição. E a razão pela qual ninguém sabe é muito simples, porque depende de nós. Nós somos os co-construtores do processo de transição, junto com os arcanjos, com os espíritos de luz que nos assessoram e nos iluminam para esse mistério. Depende do nosso esforço. E se nós já estamos cansados de tanta tristeza e sofrimento, precisamos lutar para esse bem cada vez mais estuante em nossas vidas, para que esse processo se dê de uma forma rápida e feliz, porque nós temos ajuda. Na obra Transição Planetária, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele dá a notícia que, sob a bênção de Jesus e do poverelo de Assis, São Francisco de Assis, espíritos vindos de outras esferas, que não precisariam mais reencarnar em nosso orbe, têm vindo, animando os corpos das novas crianças que têm nascido conosco, para nos estimular nesse processo regenerador. Então nós não estamos desamparados à nossa própria sorte. Nós contamos com a colaboração amorosa e paciente desses espíritos superiores que querem o nosso progresso. Mas será que nós queremos o nosso progresso? Porque se queremos, precisamos nos afeiçoar e agarrar essa oportunidade, que para muitos de nós pode ser a última. Não sabemos na próxima reencarnação onde viremos, se teremos a oportunidade de voltar a este planeta. Por isso, todo o esforço nosso deve ser para reaver as nossas atitudes e nos comportar como autênticos cristãos e filhos de Deus. E não esquecer nunca da lição da vigilância. Precisamos vigiar nossos pensamentos e ações, para que nesse momento em que somos tão influenciáveis, porque como espíritos, ainda que não tenhamos uma faculdade mediúnica ostensiva, nós somos antenas psíquicas radiantes. Significa que o tempo todo nós estamos captando ideias uns dos outros. E Emmanuel vai dizer na obra Pensamento e Vida que nós vibramos junto com aqueles que vibram na mesma classe de pensamentos. De uma forma mais simples, se eu oro, eu me junto com todos os espíritos que também oram e que também elevam seus pensamentos a Deus naquele momento. Se eu planejo um crime, algo análogo acontece. E se no nosso planeta, que ainda é de provas e expiações, onde o mal predomina, como vai explicar Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos imaginar, em termos percentuais, quanto de mentes se fixam no bem e quanto de mentes se fixam no mal. É por isso que, nesse período, nós temos que ter tanto cuidado com a nossa vigilância dos nossos pensamentos. Escorregar, ser claudicantes, vacilar é esperado, porque estamos imperfeitos. Mas o mais importante é o esforço que nós temos em, como dizia o apóstolo Paulo, levantar as nossas mãos cansadas e joelhos desconjuntados, perdoar a nós mesmos e nos comprometer a não repetir velhos equívocos. Isso é fácil e está nas nossas mãos. E aí, meus amigos, já caminhando para o final, eu quero me lembrar de, como Emmanuel diz, 3 imperativos que o Cristo nos deixou e que pode nos auxiliar muito nesse período de transição planetária. Está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 9. E eu vos digo, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. E aí Emmanuel vai tentar explicar essa passagem. Ele vai dizer, pedir, muitas vezes nós pedimos, às vezes os pedidos são caprichos pueris. São aqueles pedidos apaixonados, de desejos que a gente gostaria muito de realizar. Deus nem sempre vai atendê-los, conforme nós pedimos, mas Ele vai atender conforme nós precisamos. Só que o pedir tem uma amplitude ainda maior. Muitas vezes nós imploramos pela nossa reencarnação. Pedimos uma oportunidade libertadora para mais uma vez no corpo físico termos a chance de reaver o nosso pretérito de trevas. Estamos aqui na carne. E agora?
e agora vem o buscar. E aí ele vai dizer, buscar a ação digna e santificadora. Imersos num planeta onde há tantas distrações, tantos convites à agressividade, à violência, a bater boca, ao sensualismo exacerbado, será que nós não estamos nos desvirtuando daquilo que será melhor para o nosso progresso espiritual e estamos nos divertindo demais? Veja que não é uma condenação ao divertimento, a fruir desses prazeres de uma forma equilibrada e harmoniosa, mas é uma advertência para nós não perdermos precioso tempo da nossa evolução, perdidos, sem seguir esse norte, sem buscar aquilo que realmente vai nos fazer brilhar perante os olhos de Deus. Pedi, buscai, e agora batei. Aí ele vai dizer, precisamos bater a porta da edificação. Bater implica numa ação própria, num esforço pessoal. Eu preciso me levantar, reunir as minhas forças e, com base na minha vontade, bater. É necessário trabalhar para o nosso próprio aperfeiçoamento. Nós não podemos esperar que as dádivas caiam do céu nas nossas cabeças. Elas já caem. Só que precisamos aproveitar essas dádivas e recolhê-las para o nosso próprio aperfeiçoamento. E para isso, o trabalho, ele é impostergável e intransferível. Lembremos que Herodes era rei, mas Jesus era um carpinteiro. E talvez isso tenha uma alta significância para nós. O maior de todos veio como o mais simples, como um trabalhador que faz o seu trabalho, o seu esforço para burilar pedaços de madeira em grandes obras. Talvez ele queira nos dar um recado, dizer que o burilamento dos nossos espíritos também precise do nosso esforço, desse cinzel da nossa boa vontade, para que possamos construir boas obras. E para finalizar, meus amigos, eu gostaria que todos nós, envolvidos nesse clima de amor e de paz, pudéssemos nos lembrar de um salmo. Eu gosto muito dos salmos, eu acredito que eles nos ajudam a refletir sobre a grandiosidade de Deus, nos causa esperança, e eles são muito bonitos. E em especial para hoje, eu trouxe aqui o Salmo 23, porque é um salmo que fala sobre confiança irrestrita em Deus e sobre esperança. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que Jesus encha os nossos corações de alegria e de esperança, para que nós possamos passar com coragem nesses dias tão tumultuosos. Que sejamos luzes, porque uma luz, mesmo que seja a chama de um palito de fósforo, pode iluminar metros de trevas. Muita paz a todos.